paz do Senhor para a igreja. Amém. Vamos abrir as Bíblias no texto do tema, segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo de número 3 para nossa meditação, e o versículo 17 diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigado, podem tomar assento. Querida igreja, com muita alegria retorno a este templo, a esta igreja abençoada. Quero louvar a Deus pela vida do Abimael, pastor desta casa, pastor Abimael, a sua esposa, família, vice-presidente, toda a diretoria da igreja, ministério e toda a membresia. Deus abençoe a todos vocês. Quero também parabenizá-los pelos 25 anos deste evento que tem marcado os obreiros desta casa e toda a igreja. E eu estava aqui recordando, falei com o pastor Abimael, vendo a suntuosidade do templo. Claro que ainda tem espaço para ficar mais bonito, e muito bonito mesmo. E falei para ele, me lembrei, eu acho que eu fui o primeiro a pregar aqui em cima numa programação. E a igreja estava no chão grosso, no tijolo ainda. Foi um culto em ações de graças que não dava para fazer lá embaixo, pela operação do pastor Joanir, saudoso, né? Foi um culto em ações de graças pela cura, veio médico naquele dia, muitos pastores, e abriram aqui em cima para que o culto fosse realizado aqui em cima. Não tínhamos a ideia de como ficaria tão bonita a igreja, e tivemos aqui um culto abençoado. Isso alguns anos atrás. Muitos provavelmente ainda não eram daqui, outros eram, outros estavam aqui, ainda não eram membros e agora são membros desta igreja. Eu estava me lembrando a primeira vez que preguei aqui em cima, há muitos anos atrás, e a igreja ainda estava em construção, tinha tapumes na janela, madeiras, e estava começando mesmo. E hoje estamos aqui nesse templo para adorar a Deus. Não sei se vocês observaram, quem ainda não tem esboço, está sendo entregue lá embaixo. É uma folha como essa aqui, é só você fazer isso, fica bem prático para colocar na Bíblia e pregar depois. Claro, semana que vem não, está muito em cima, deixa passar uns meses aí, uns dias, aí pregar essa mensagem que preparamos sem problema nenhum. Não vai dar para falar tudo mesmo, e você tem a liberdade de depois pregar, aumentar, reproduzir, criar mais coisas em cima daquilo que foi escrito. Alguém vai falar assim: pastor, mas isso é compilar. Eu também compilei. Um dia, uns irmãos discutindo sobre isso, eu falei assim: eu sou compilador de marca maior. Eu tenho 10 livros e tenho 10 livretos e umas 60 apostilas da minha autoria. Aí eu falei que eu sou compilador. Aí eles falaram assim: qual é a tua linha? Você compila de quem? Eu falei de Pedro, Tiago, João, Paulo, Sofonias, Ageu, Miqueias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João. Meus irmãos, eles escreveram e nós compilamos aquilo, dando interpretação daquilo que eles escreveram. Então não tem problema nenhum depois você pregar sobre esse esboço que eu preparei para os irmãos. Vocês vão ver aí que temos apenas 2 tópicos, tá? O primeiro tópico logo na primeira parte, e logo depois, quando você dobra a parte de trás, o segundo tópico. É bem simples a mensagem. E o tema da noite é instruindo para toda boa obra. E eu começo aí com a minha introdução, que eu divido em 3 partes também a introdução. Mas vamos lá, na introdução tem uma frase. Esta frase não é frase de efeito de pregador, é para nortear, é para dar norte à minha oratória no tema escolhido pelo pastor Abimael
e os irmãos da igreja, tá? Então vamos lá. A frase da noite é: bem disciplinado. Toda a igreja, falem comigo. Bem disciplinado. Mais uma vez. Bem disciplinado. Eu digo assim, falando do evangelho para a glória de Deus. O pregador do evangelho precisa ser bem direcionado para agradar ao Senhor e também aos homens. Paulo mostra a Timóteo que para isso ele precisa estar bem preparado. Aí eu começo lá no capítulo 2, versículo 1, dizendo assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Como é isso? Eu coloquei 3 setinhas e quero ouvir a igreja. A primeira, todos juntos: Deus. A segunda: Deus confiou essa obra a homens. A terceira: confiou a obra a homens que ensinam. Muito obrigado. Então vamos dar uma palhinha aqui nessa nossa introdução, que eu começo com uma frase bem disciplinada. Logo depois eu uso a frase dizendo, falando do evangelho para agradar a Deus. Você que está participando dessa escola, que provavelmente é pregador, é preletor, é conferencista, ou vai ser pregador, vai ensinar, vai ministrar. Nós no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, nós repetimos algumas coisas na nossa oratória. Se der tempo eu vou falar de algumas aqui, que não deveriam ser repetidas. Frases de efeitos de pregador, linguagens da moda, ideias americanizadas, impetradas no Brasil, que nós repetimos, nós reproduzimos e achamos que isso é poder do evangelho, quando na realidade não é. E aqui eu já venho na contramão de uma frase que nós ouvimos isso há mais de 30 anos. A frase que eu falo aqui, eu coloco aí dizendo que Deus confiou essa obra a homens e tal, que vocês vão ver daqui a pouco, mas lá em cima eu digo assim, falando do evangelho para a glória de Deus. Aí depois eu falo, o pregador do evangelho precisa ser bem direcionado, primeiro, para agradar ao Senhor. Isso daí é prático, todos nós queremos agradar a Deus. Segundo lugar, aí é que eu venho na contramão de uma frase que muitos vêm falando há muito tempo, e hoje nós vamos desfazer isso aqui em nosso meio. Quando eu digo assim, o pregador do evangelho precisa ser bem direcionado para agradar a Deus. Segundo, e também aos homens. Que frase é essa? Durante muitos anos na igreja, nós ouvimos irmãos falando, o pastor escolheu o tema instruindo para toda boa obra. Então nós temos que tratar dessas coisas pertinentes à nossa fé cristã, o evangelho que pregamos e a forma que nós nos postamos em cima do púlpito. Por exemplo, nós ouvimos ao longo dos anos pregadores dizendo assim: eu não vim aqui para agradar a ninguém, eu vim aqui para agradar a Deus. E eu aqui no meu comentário, na minha introdução, eu digo que não é só agradar a Deus, mas também aos homens. Então estou na contramão daquilo que foi pregado durante muitos anos em nosso meio, que vocês já ouviram pregadores falando até com arrogância, olhando para o ministério e batendo direto na igreja, dizem: eu não vim aqui para agradar os homens, eu vim aqui para agradar a Deus. Só que hoje nós estamos aprendendo, ou começamos a aprender, que precisamos agradar a Deus e também aos homens. Por quê? Quem não agrada, desagrada. E quem desagrada, quem é desagradável, é o diabo. O crente não pode ser desagradável. O crente ele tem que ser agradável. Não é fazer a política da boa vizinhança apenas, mas ele tem que ser agradável. Se vocês olharem na Bíblia, Jesus ele foi ungido com óleo da alegria. Onde Jesus passava, ele influenciava as multidões por causa da oratória e também pela sua capacidade ou capacitação de ser agradável. Ele era agradável às pessoas. O pregador do evangelho, principalmente no mundo em que nós estamos vivendo, que dizem, para mim não é, a doença da moda é a depressão. Dizem que é a doença da chamada pós-modernidade ou da era pós-moderna, e não é. Quem lê Bíblia sabe que a depressão
ela começou um pouquinho antes. Quando foi? Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa, desejava aos olhos, tomou do seu fruto e comeu. Ali entrou a desobediência. Ela viu, ela desejou, tomou para si e comeu. 4 passos para a desobediência. Quando a desobediência entrou, o pecado tomou forma, tomou conta na vida do casal. Aí o pecado dominou o casal, o Éden, a humanidade, dali para frente. Bom, dali para frente aconteceram algumas consequências por causa, houve algumas consequências por causa da desobediência. Dentre elas, a depressão. E onde está isso na Bíblia, pastor? Gênesis capítulo 3, versículos 17 a parte A do 19, tem uma frase que diz assim: espinhos e cardos brotarão de ti. Deus estava falando para o casal que foi formado do pó da terra. Adão, ele foi formado do pó da terra, e da costela de Adão Deus fez a mulher. Então viemos do pó da terra. Deus estava falando para a terra e falando para o homem: espinhos e cardos brotarão de ti. Quem conhece Bíblia sabe muito bem que espinhos e cardos ali representa os abrolhos da personalidade, são os sentimentos negativos na vida do homem que dá luz à depressão, que traz a depressão. E não há nada mais deprimente do que ser pai e mãe do primeiro assassino, do primeiro homicida, o homem que matou o primeiro homem na face da terra e era o seu próprio irmão. Já se colocaram no lugar de Adão e Eva? Imaginem, não tinha a população que nós temos hoje, ou ainda era a minoria, era ele, a sua família apenas, e o irmão mata o próprio irmão. O filho de Adão e Eva, Caim, torna-se o primeiro bandido, o primeiro assassino, o primeiro homicida. Ele tira a vida do próprio irmão. Ali eram os espinhos e cardos já brotando de Adão e Eva, porque Caim e Abel eram frutos do relacionamento de Adão e Eva. A palavra já estava se cumprindo. Aquilo ali são os abrolhos da personalidade. Então a depressão não é doença da moda, não é doença da chamada pós-modernidade, ela sempre existiu. Eu tenho uma apostila, não trouxe, tá? Eu trouxe até uns livretos que estão lá embaixo, além dos meus livros, mas eu tenho uma apostila que eu falo cura da personalidade. E na cura da personalidade, eu trato sobre 3 tipos de depressão: a depressão psicogênica reativa, a depressão psicogênica situacional e a depressão psicogênica espiritual. A espiritual vem pelo pecado não confessado, raiz de amargura no coração, falta de perdão e falta de perdoar. Isso traz depressão na vida do cristão. Vocês sabem que Moisés entrou em crise depressiva e pediu a Deus que riscasse o seu nome do livro da vida. Quem era Moisés? O maior líder de todos os tempos. A Bíblia mostra que Elias, lá em 1 Reis capítulo 19, na caverna, ele pede a morte. Ele fala para Deus também arrancar a sua vida: mata-me de uma vez. Ele estava em depressão profunda. Desde o primeiro versículo do capítulo 19, tanto é que quando ele descobre que Jezabel procura a sua vida para tirá-la, a Bíblia diz que ele vai para o deserto. Lá no deserto, a Bíblia diz que ele, fugindo das problemáticas da vida, pastor Abimael, lá no deserto, em meio a um sol escaldante, de aproximadamente 50 graus, parece até Bangu no Rio de Janeiro na época do calor bravo, e hoje fez calor, hein? Parece ali a zona oeste, Bangu é o lugar mais quente do Rio de Janeiro, e lá 50 graus, esse homem, para fugir do calor, a Bíblia diz que lá no deserto ele busca refúgio, ele assenta-se debaixo de um zimbro. Capítulo 19 de 1 Reis. Fale comigo. Elias, mais alto, Elias, em depressão, assentou-se debaixo de um zimbro. Fale em zimbro. Isso, ele buscou um zimbro, ele buscou assentar-se debaixo
de uma árvore chamada zimbro. Qual o nome da árvore mesmo? Zimbro. A palavra zimbro, eu comecei a pesquisar, estudar sobre isso. Elias no deserto, debaixo de uma árvore por nome zimbro, em depressão, em crise. Sabe o que quer dizer a palavra zimbro? Zimbro, planta sem folha. Imaginem, o homem no deserto, debaixo de um sol escaldante, vai buscar refúgio numa árvore sem folha. Não adianta nada. Um monte de pessoas que estão em depressão estão buscando refúgio onde não há refúgio, estão debaixo de uma árvore sem folha, e ele estava debaixo dessa árvore sem folha, e lá ele começa a pedir a morte, e continua pedindo a morte até na caverna. Então a depressão não é doença da moda. Eu falei do maior líder e o maior profeta, claro que não vou tomar tempo sobre isso, mas o maior evangelista do Antigo Testamento, Jonas, que ganhou a cidade de Nínive para Deus, ele no capítulo 4, depois de tudo realizado, a Bíblia diz lá no finalzinho do livro, e é fácil ler o livro de Jonas, tem 4 capítulos e 48 versículos só. Ele pede também a morte. O maior líder, o maior profeta e o maior evangelista entra em crise e pede a morte. Pastor, será que é por isso que tem tantas pessoas se suicidando? Claro que é. Isso tem assolado a vida da humanidade. Ah, pastor, então sou uma presa fácil nas mãos de Satanás? Claro que não. A Bíblia mostra categoricamente que a depressão não pode tomar forma no meu ministério. Por quê? Jesus já passou por nós a depressão que nós iríamos passar. Onde? Lá no Getsemane, quando ele disse em Mateus capítulo 26, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, ele entra em crise, ele entra em depressão por causa de nós. A Bíblia diz que ele suou, orando, gotas de sangue. Cientificamente falando, o homem pode, dos seus poros, saírem gotas de sangue, mas sabe como? Ele acuado numa casa em chama, não tem como sair, ele pode do seu corpo, dos seus poros saírem sangue, ou então num afogamento, num ato de desespero, o homem pode também suar gotas de sangue. Só que Jesus não estava numa casa em chama e nem estava sendo afogado. Jesus estava orando, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. E o que traz a depressão? A depressão psicogênica reativa, ou a depressão psicogênica espiritual, acabei de falar a vocês, é pecado não confessado, raiz de amargura no coração, é falta de perdão e falta de perdoar. Estamos no mesmo culto, na mesma igreja, mas não consigo ter comunhão com meu irmão, não consigo nem falar com ele. Isso traz depressão. Mas tem a depressão psicogênica situacional. Que depressão é essa? São acúmulos de problemas não resolvidos, são acúmulos de problemas não tratados, são aqueles problemas que nós vamos empurrando para frente. Aí encontramos irmãos pedindo oração, em trabalhos de oração, dizendo: irmãos, orem por mim, tá? São 13 anos carregando a minha cruz. Eles já podiam ter cantado o hino da vitória há 10, 12, 13 anos atrás, mas continua vivendo aquela mesma crise depressiva, não consegue sair da situação catastrófica que começou há 13 anos atrás. Nós encontramos pessoas assim, no mar de sofrimento, sofrendo constantemente, e Deus não quer isso para nós. Por quê? A Bíblia diz em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Você pode dizer glória ao nome de Jesus? Glória a Deus. E tem a depressão psicogênica reativa. Aqui ó, essa não bate na porta, me perdoe, tá? Pastor Abimael, estou chegando. Ela não avisa na esquina, ela invade a nossa casa. Esse tipo de depressão, enquanto estivermos nesta matéria, ela invade a nossa casa, ela entra na nossa vida sem pedir me dá licença. Eu quase passei por uma dessa. Agora em dezembro, 7 de dezembro, fez 3 anos que eu operei 3 sapenas e uma mamária.
Em novembro, fez 3 anos que eu infartei. 23 de novembro, tem 3 anos, fez 3 anos que eu infartei. Depois do infarto, no hospital, eu sabia tudo que iria acontecer na minha vida. É uma história longa que eu não vou contar aqui, teria que ser um culto só para isso. Sei da onde Deus me trouxe, sei o que Deus fez no meu ministério, e falou: tu vai voltar a pregar, a ponto dos irmãos irem me visitar lá no hospital ali em Olaria, o Hospital Balbino. Quando eu fiquei internado, todos os dias eu fui visitado por 60 pastores. Todos os dias lotava. Chegou com cara de crente lá na recepcionista, que nunca me viu, ela já falava: veio visitar pastor Lauri Franco Vilas Boas, 3º andar, leito tal. Ela já sabia, chegou com cara de crente, ela já sabia que a visita era para mim. Todos os dias, 25, 30, 40 pessoas me visitando. Passei pela UTI, pelo CTI, enfim, 3 safenas de uma mamária. Todos que foram me visitar voltaram renovados, porque eu dizia para eles: o médico vai abrir, ele vai abrir, ele vai meter a serra, vai serrar os ossos, ele vai botar o coração para fora, vai colocar um coração artificial. Foi isso que ele fez. Ele vai pegar a safena, que é uma veia que temos aqui da virilha até o calcanhar, ele vai tirar, ele vai fazer as 4 pontes, 3 safenas de uma mamária, ele vai fazer. Depois ele vai botar o coração para dentro, ele vai grampear os ossos tudo de novo, porque é grampeado, ele vai grampear, ele vai costurar tudo de novo. Eu vou acordar da anestesia geral e logo depois vou voltar para o púlpito e pregar o evangelho, que é o que eu sei fazer. Você pode dizer glória ao nome de Jesus? Glória a Deus. Eu só fiquei 2 meses. 2 meses depois, o médico já tinha me liberado para voltar a viajar. Eu fui pregar lá na sua terra, lá no Paraná. Lá é minha segunda casa, tá? Paraná e Santa Catarina. Então, retornando para lá, pregando, com 2 meses, e até hoje a mesma coisa, a mesma intensidade, trabalhando na obra da igreja, viajando, pregando, ministrando, fazendo a mesma coisa. Mas a depressão tentou entrar. Quando ela tentou entrar, aí eu sabia do que Deus tinha feito e iria fazer coisas maiores no meu ministério. E eu tratei de muitas pessoas quando estava internado. E milagres maravilhosos aconteceram, legal. Mas tem essa depressão psicogênica errativa, ela não bate na porta, ela invade a nossa casa. Como ela vem? A notícia da morte de um parente, por exemplo, de um ente querido, de um amigo, um desastre, alguma coisa dessa natureza. Você saiu do culto abençoado, sorrindo de canto a canto, e recebe aquela má notícia. O nome disso é depressão psicogênica reativa. Ela vem mediante ao fato desagradável na vida da pessoa. Pastor Lauri Franco Vilas Boas, o que ela traz? Por isso que você tem que ser uma pessoa que agrada a Deus e aos homens também. Por quê? A depressão, ela traz a autodepreciação. Fala comigo, autodepreciação. Autodepreciação. O que é autodepreciação? Vou falar só para a primeira dama da igreja. A autodepreciação é a pessoa que se deprecia. Depreciar quer dizer tirar o valor, arrancar o preço. Nós temos um preço. Sabe qual é o nosso preço? Não foi com prata nem com ouro que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. A depressão, ela traz a autodepreciação. A autodepreciação quer dizer tirar o nosso preço, tirar o nosso valor. Queridos, vocês cantaram aqui com o pastor Abimael há 15 anos atrás, direto, aquele hino que dizia: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior. Saiba que tu tem valor e vai por aí afora. É um hino lindo, mas é uma verdade. Olhem bem, a depressão, ela traz a autodepreciação. O que é autodepreciação? É a pessoa que se deprecia. O que é depreciar-se? É tirar o preço, é tirar o valor. Você vale muito, mas na hora da autodepreciação, você acha que tu não vale nada. Tu vale 1 milhão, mas se vende por 10 reais. Se entrega às problemáticas da vida por 10 reais, por causa da autodepreciação. Tem pessoas aqui em nosso meio que canta bem, lidera bem, rege bem, prega bem, tem um
potencial extraordinário, é versátil, mas não está acreditando mais no seu valor. Hoje, em nome de Jesus, essa maldição cai por terra. Hoje tu sai daqui renovado para a glória de Deus. É início de ano, é o momento de você levantar a tua cabeça e dizer, como disse Isaías 6:8: eis-me aqui. Esse é o comportamento do sarado. O ferido de alma, ele diz assim, eis-me aqui, envia meu irmão. Esse é o ferido de alma. Mas o sarado não, ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem chamada de Deus? Levante a tua mão e diga glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então eu tenho que aprender a agradar a Deus e também aos homens. Ninguém quer um pregador desagradável. Ninguém quer um pregador aqui, como alguns que andam por aí, chamando de irmão de cara de maracujá murcho, mandando a igreja tomar vergonha na cara, porque eles falam, toma vergonha na cara, dá até raiva, dá vontade de ir embora. Dá vontade de ir embora mesmo. Toma vergonha na cara, ó crente. A igreja não é para ser maltratada. A igreja é para ser cuidada. A igreja não foi comprada em beira de esquina, não. Ela tem um dono. E nós sabemos quem é o dono da igreja. Pastor Lauri, onde está isso na Bíblia? Mateus 16:18. Deixa eu usar a linguagem de repeté aqui, tá? O filho da irmã Maria disse assim há 2000 anos atrás: edificarei. O que, pastor Abimael? A minha igreja. Ela pertence a ele, é dele, ela tem um dono, ela não pode ser maltratada, ela não pode ser pisada, como dizia o saudoso aí, o camarada que fazia parte aí da mídia, da Record e de outras emissoras, tá? Não pode ser escrachada. A igreja, ela tem que ser bem cuidada. Por quê? A Bíblia diz em 1 Timóteo 3:14-15, ela é coluna e firmeza da verdade. Paulo diz em Colossenses que a igreja, ela é o vínculo da perfeição. Que coisa maravilhosa, né? Aí vemos Zé Gaiato, me perdoe, José, Lauri Gaiato, melhor, tá? Para não ficar pedindo perdão aqui, vem o Lauri Gaiato e chama os irmãos de cara de maracujá murcho. Não cabe isso mais em nosso meio. Se eu trouxesse Salomão aqui nessa escola hoje, sabe o que ele diria? Pastor Lauri, avisa essa turma da Assembleia de Deus em Copacabana que eu escrevi em Cantares 4:7, Bíblia corrigida, para a igreja, eu escrevi para a igreja, Bíblia corrigida, Cantares 4:7, tu és toda formosa, querida minha, em ti não há mancha. Você pode dar glória a Deus aqui? Na Bíblia atualizada ele diz assim: tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Olha que coisa maravilhosa, hein? Não, pastor, eu conheço fulano faz isso, e eles fazem. Mas a igreja de Cristo, a igreja do arrebatamento, ela é vínculo da perfeição, nela não há mancha, nela não há defeito. Você faz parte dessa igreja gloriosa. Diga glória ao nome de Jesus. Salomão é tão impactado há 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo, quando ele vê a igreja, ele escreve Cantares 6:10 dizendo assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, brilhante como o sol, formidável como a lua, resplandecente como um exército com bandeiras? Vale a pena ser crente? Vale a pena? Vale a pena? Levante mesmo as duas mãos assim, adora o nome de Jesus. Ora, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Instruído para toda a boa obra. A primeira proposta foi: bem disciplinado. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Por quê? Primeiro, Deus confiou esta obra a homens como o pastor Abimael, fiéis. Deus confiou esta obra a homens como o pastor Abimael e os demais obreiros, idôneos. Guarde bem essa frase aí, tá? Paulo estava escrevendo, sabe a quem? Aqui, ó, Timóteo. Sabe quantos anos tinha Timóteo aproximadamente quando assume a igreja de Éfeso, pastor? 30 anos de idade. Ele era bem jovem, muito jovem. Tanto é que Paulo sai em defesa dele na primeira carta, capítulo 4,
e diz para a igreja assim, e para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, porque ele era muito novo, já pastoreando a igreja, mas ninguém poderia desprezar a mocidade de Timóteo. Eu não estou falando aqui de idoso, eu estou falando de idôneo. Idoso é uma história, idôneo é outra história. A Bíblia diz que Davi, no dia que ele foi ungido para rei de Israel, a Bíblia mostra que aproximadamente ele deveria ter de 13 a 16 anos de idade. Quando ele é ungido, ele é cheio do Espírito, ungido no capítulo 16, 12 de 1 Samuel. No versículo 13 ele é cheio do Espírito. Sabe o que é que diz o versículo 18? Aparecem 7 qualidades na vida de Davi. A quinta qualidade, no versículo 18, a Bíblia mostra categoricamente, diz que ele era sisudo em palavras. Sisudo, se puder, não sei se põe na tela versículo, põe ou não tem como não, né? Mas 1 Samuel, capítulo 16, 18, a quinta qualidade de Davi, pastor: sisudo em palavras. Fale comigo, sisudo em palavras. Sabe o que quer dizer sisudo em palavras? Prudentes em suas palavras. Um menino de 16 anos aproximadamente, prudente em suas palavras. Sabe o que é isso? Ele não jogava a conversa fora, ele não se perdia naquilo que ele comentava, naquilo que ele falava. Paulo está falando aqui que o obreiro, o homem de Deus, tem que ser idôneo. Esse idôneo não é idoso, a idoneidade é totalmente diferente, tá? Tu pode ser um jovem, mas com um comportamento de idôneo para toda boa obra, instruído para toda boa obra. Terceiro lugar, para não tomar tempo, Deus confiou essa obra a homens como o pastor Abimael e os demais obreiros, que ensinem a outros. Olha que coisa linda, eles são preparados e aprendem. Por que essa escola 25 anos? É para preparar obreiros para aprenderem. Para quê que eles aprendem? Para ensinar a outros. Que coisa linda, né? Para ensinar a outros. Se eu perguntasse a vocês aqui: você quer brilhar? Você quer resplandecer? Já sei, vou botar os holofotes, as luzes no meu ministério. Eu vou dizer por aí, eu vou fazer um marketing tremendo pelas redes sociais para ser o pregador de fama desta última hora. Não precisa não, meu irmão. A forma do homem brilhar, de resplandecer, está em Daniel capítulo 12, versículo 3. Sabe o que diz a Bíblia? Aquele que ensina a justiça resplandecerá como as estrelas no firmamento. Tu pode dizer glória ao nome de Jesus? A homens que ensinem a outros. Era o que o apóstolo Paulo estava orientando Timóteo, para que ele fosse esse homem. Deixa eu melhorar, que o Brasil, o Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, Caxias, Copacabana precisa nesta última hora. Você pode dizer aleluia? Então vamos lá, instruído para toda boa obra. O primeiro tópico, fale comigo: o instruído sabe o que fala. Toda a igreja, bem alto. Mais uma vez, o instruído. Por que a escola bíblica? É para aprender mesmo a pregar, a ensinar. Nós aprendemos para falar mais lá na frente. Então ele sabe o que fala. Olha o que eu digo aí: Deus sempre levanta homens capazes para a realização de sua obra. Isto tem incluso a pregação do genuíno evangelho. Dividir-se em 3 partes para não ficar muito pesado. Eu falo a primeira parte, vocês a segunda, tá? Número 1, pelo motivo de Timóteo ter sido chamado tão novo para a obra, é possível, por essa razão, tivesse suscitado dúvidas quanto à sua liderança. Paulo trata dele dizendo, toda a igreja, bem alto. Obrigado. Versículo 2 aí do texto que o pastor escolheu como tema. Segundo lugar, Paulo, antes de qualquer tipo de cobrança e perseguição, que algumas vezes acontecem até no ministério, aconselha Timóteo dizendo, todos juntos, não seja mal. 3, o apóstolo ainda procura encorajá-lo ministerialmente, dizendo que em breve iria ao seu encontro. Todos.
Muito obrigado. Então, o instruído sabe o que fala. Primeiro, convém que o bispo seja irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? É a pessoa não repreendida. Se eu fosse falar isso lá na igreja, para os jovens, os meninos lá da igreja, eu iria dizer assim: para vocês eu não tenho coragem de falar essa linguagem, só para os jovens, os meninos lá da igreja. Na linguagem deles, é aquele que não dá mole. Aqui eu não tenho coragem de falar isso não, mas não tem mesmo, nem que a vaca tusse, ela não vai tossir mesmo, e nem sei se tem vaca aqui perto, provavelmente não tem. Então, é aquele que não dá mole, é aquele que não se perde, é aquele que torna-se paradigma, referencial, ele não é repreendido. Já pensou que coisa maravilhosa? Tantos anos na igreja e não é repreendido, não é chamado a atenção, não tem aquela ficha problemática na secretaria, desligado, excluído uma época, voltou, retornou, que retorne em nome de Jesus, tá? Se caso se afastou, mas o que Paulo está falando aqui, convém pois que o bispo seja irrepreensível. Imagina o pastor ter que repreender um obreiro, ter que repreender um pastor, ter que repreender um bispo por causa de um mau comportamento, se perdeu, saiu pela tangente. Irmãos, chega de escândalo no Brasil, não aguentamos mais nas redes sociais o que estão acontecendo, é escândalo para tudo quanto é lado. O escândalo desse final agora de janeiro é um determinado pastor de uma grande igreja, que era líder de um grande congresso, que apareceu com latinha de cerveja. Isso não é normal, todos vocês estão vendo isso. Eu estive ministrando lá em agosto, aí um pastor falou assim: pastor Lauri, ele já não é pastor da igreja há muito tempo, ele mora do outro lado da rua, tem um ano que ele não vem aos cultos. Já pensou? Queria isso mesmo, estava cavando isso, estava procurando isso. Eu ministrei lá na cidade desse personagem em agosto numa escola bíblica, e um amigo meu falou: ele não tem vindo aos cultos, que eu perguntei por ele, não tem vindo aos cultos, um ano sem ir à igreja. Agora veio esse escândalo, aparece ele com uma latinha de cerveja e ainda pede para não filmar. Aí aparece o outro que cheirou, fumou, deu lugar ao diabo, se prostituiu, agora no centro de recuperação pedindo misericórdia, que quer voltar. Legal, nós temos que perdoar, mas ele precisa ficar ali um tempinho, descansa um pouquinho aí, não chega logo aparecendo não, porque todos os dias está bombando aí um escândalo. Saiu outro essa semana, que eu não vou nem citar aqui, tá? Saiu outros escândalos aí essa semana. Por que essas coisas estão acontecendo? É porque os bispos estão sendo repreendidos, estão sendo chamados a atenção, perderam o critério. Lá na igreja ontem eu pregando, ainda bem que ontem parecia até domingo, glória ao nome de Jesus, o negócio estava bom, e eu estava um pouquinho inspirado ontem. Eu tratei dessas verdades e disse aos irmãos mais uma vez: eu sou da Assembleia de Deus desde que levantei a mão, eu sou daquele crente ainda raiz, da raiz mesmo, raiz, não é conversa fiada não. Eu ainda acredito que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Eu ainda acredito que os crentes ainda falam línguas estranhas, dá glória a Deus, aleluia. Eu ainda acredito, pastor Abimael, que o Senhor ora, chama o presbítero para ungir, a oração da fé sarará o doente. Mas eu acredito ainda olha, lá no nosso púlpito tem uns olhos mesmo, para ungir os enfermos. Eu ainda acredito no enfermo que vem à frente pedindo oração, esperando o presbítero ungí-lo, mas é a oração da fé que sara o doente. Mas eu ainda acredito nessas coisas, eu ainda creio nessas coisas, eu ainda creio na misericórdia, no poder de Deus, na unção do Espírito. Eu acredito ainda no Evangelho maravilhoso. Eu ainda prego ainda sobre santificação, sobre regeneração, sobre justificação. A soteriologia ainda está impregnada no meu ministério. Meu irmão, eu não aceito, não entra na minha cabeça que para Deus abençoar esse santuário, a parede tem que ser preta, tem que estar tudo escuro, latão de lixo em cima do púlpito. Essas coisas não entram na minha cabeça, não entram na minha cabeça. Eu ainda acredito numa igreja viva, abençoada, renovada, cheia do poder de Deus, sem precisar dessas anomalias de lá de fora. Você faz parte dessa igreja militante. Levante a tua mão e diga glória ao nome de Jesus. Aleluia.
O bispo é flexível. Não é normal, todo mundo é chamado a atenção, todo mundo se perde da mole, todo mundo sai pela tangente. Irmãos, para com esse negócio. Eu ainda acredito que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz e siga. Eu ainda acredito na renúncia, na transformação do Evangelho, no Evangelho poderoso, no Evangelho cheio da graça e do poder de Deus, de vida transformada. Se é para ficar igual lá fora, então ficasse lá fora, porque eu ainda acredito em Malaquias 3,18, que diz assim: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Cadê os que servem a Deus aqui nessa noite? Eu acredito nessa igreja, eu acredito. E olha que a nossa igreja lá em Bom Sucesso, não vou nem dizer as outras igrejas da região, as outras igrejas fazem trenzinhos, fazem festa junina mentirosa com o nome de Cristo, que hoje é jesuína. O povo tudo vivendo os anarriês da vida. Eles fazem esse tipo de programação lá, fazem tantas coisas absurdas, trenzinho em cima de púlpito, pastor com bermudão, camisa papai tô forte. Imagine, pastor Abimael, o nosso general é Cristo, aí vai puxando o trenzinho. Não cabe em nosso meio. Não dá nem para pensar nisso. Não tem como pensar no negócio desse. Não, pastor, é a juventude. Timóteo era jovem e era pastor, era um homem de Deus, que Paulo sai em defesa dele dizendo: ninguém despreze a tua mocidade. Quando Paulo fala sobre isso, sabe o que ele diz, pastor? Parabéns, o tema que o senhor escolheu, tá? Aí leva para esse nível. Quando Paulo fala isso para ele: ninguém despreze a tua mocidade. Olha só a continuidade. Mas seja um exemplo dos fiéis. Para comigo, exemplo. Vocês já descobriram o que quer dizer a palavra exemplo? Anotem aí, isso vai ajudar na pregação de mais. Exemplo. Paulo fala para Timóteo, capítulo 4 da primeira carta, versículos 11 e 12. Mas seja o exemplo dos fiéis. A palavra exemplo, no grego, estamos numa escola bíblica, no grego quer dizer tupos. Não é tupos, é tupos. A palavra fonética ali do grego é tupos. Fale junto comigo, tupos. Vamos de novo, tupos. A palavra exemplo quer dizer tupos. O que quer dizer tupos? Aqui, olha para o meu dedo: modelo, imagem, ideal, padrão. Olha que coisa linda. Seja o tupos dos fiéis. Exemplo, imagem, ideal, padrão. Meu Deus do céu, como eu vou aceitar essas anomalias do século XX? Como eu vou aceitar a escola de samba, bateria de escola de samba, de carnaval em cima de público? Tem gente que acha isso normal, tem gente que aplaude esse negócio aí. Não, é para ganhar um pecador lá fora. Meu irmão, ou vai para retiro ou fica na igreja orando. Vem para culto, faça alguma coisa, mas culto sério, e não essas anomalias que estão acontecendo nessa era pós-moderna. As lideranças se perderam. Está faltando em nosso meio exemplo. Não, vou melhorar. Está faltando em nosso meio tupos. O que é tupos? Vamos lá: modelo, imagem, ideal, padrão. Vamos de novo. O que é tupos? Primeiro, modelo, imagem, ideal. Puxa vida, eu estou me mudando para Caxias. Vai morar onde? Ali em Laureano, ali naquela região ali, Copacabana e tal. É mesmo? E aí? Vem congregar na nossa igreja? Não, rapaz, não posso congregar. Eu já tenho uma igreja ali, vou congregar na Assembleia de Deus de Copacabana, porque tem uma irmã lá naquela igreja, que aquela irmã, ela é exemplo, ela é um tupos, ela é modelo, ela é imagem, ela é ideal, ela é
padrão. E um dia eu falei: se eu for morar em Caxias, eu vou congregar na igreja daquela irmã, eu vou congregar na igreja daquele irmão. Eles são exemplos para o meu ministério. Nós estamos precisando disso em nosso meio. Diga glória ao nome do Senhor. Levante as tuas mãos e diga glória ao nome de Jesus. Então vamos lá. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Segundo lugar, não seja neófito. Não vou nem dissecar isso aí, o pastor Abimael fala isso toda terça-feira. A palavra neófito quer dizer menino, criança, bebê. Deixa eu piorar isso aqui agora. Moleque, é mais ou menos isso. Molecote, não amadureceu, não cresceu no ministério, é um neófito, é um menino. Só que a Bíblia diz que o menino tem que tomar leitinho, não pode comer um alimento mais sólido. Só que a mesma Bíblia diz que eu tenho que sair desse estágio. Por quê? Quando eu era menino, eu agia como menino, o meu comportamento era de menino. Agora eu não sou mais menino. Um menino é outro nível, é o nível bem lá do começo do Evangelho. Eu aprendi, eu fui instruído para toda boa obra, que é o tema de vocês. Vocês se prepararam meses com esse tema. Meu Deus do céu, prepararam a igreja para ouvir esse tema. Aí não dá para vir aqui um pregador neófito, um preletor menino, um preletor criança. O criança, pastores, obreiros, eles são levados por todos os ventos de doutrinas. Eles são apanhados, eles são conduzidos, uma hora aqui, outra hora ali. Como é que está agora? Não, agora eu estou na igreja tal. Não, agora na igreja tal. Agora na outra igreja. O camarada vive andando por aí sem rumo. Tinha um adágio popular, não é da época de vocês não, há 40 anos atrás, que eu via que pedra que muito rola não cria limo. Alguns antigos aqui sabem que gíria é essa, tá? Que palavra é essa? Que modismo é esse? Que é uma verdade. Tem pessoas assim, são neófitos, são meninos, são conduzidos, são levados, não tem maturidade. E aqui vocês escolheram: instruindo para toda boa obra. Terceiro lugar, o obreiro, o líder, o instruído sabe o que fala. Terceiro, esperando e ver-te breve, ou ver bem depressa. Paulo sabia das anomalias que o ministério poderia influenciar a vida de Timóteo. Agora olha aqui, vocês sabiam que Paulo tratou emocionalmente, psicologicamente de Timóteo? Porque vem as intempéries do ministério. Quando tinha o pastor Joani era tudo mais fácil, né, pastor? Puxa vida, meu Deus do céu, né? Era tudo mais fácil. Pronto, ganhei a família. Mas era tudo mais fácil, mais tranquilo. Tu tinha a quem recorrer. Agora tu tem que dar a palavra final. Agora, claro que tem uma junta aí de obreiros abençoados que lhe ajudam a administração do campo, mas a palavra final é do pastor. Ele tem que ter aquela palavra final, aquela palavra convicta. O apóstolo Paulo tratou do líder Timóteo. O pastor Abimael, ele é tratado em ensinos por pastores, por mensagem. É aquela coisa de pastores cuidarem de pastores. E aqui no ministério, provavelmente, quando os irmãos pregam, ensinam, quantas coisas ele absorve para poder pôr em prática no seu ministério. Aquela palavra revelada que ninguém sabe que ele estava precisando. Paulo tratou de Timóteo. Quer ver como Paulo tratou de Timóteo? Quando Timóteo estava em crise por causa do ministério, na segunda carta, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, Paulo olha para Timóteo e diz para ele assim. Paulo fala para Timóteo, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti, Timóteo, em minhas orações noite e dia. Olha que palavra rema giria, abençoada. Lembrando-me de tuas lágrimas, para me encher de gozo, como quem diz, volta a orar, meu camarada, tá? Lembrando-me de tuas lágrimas, para me encher de gozo, da fé
não fingida que é em ti, Timóteo. Tu tem princípios, tu tem know-how. Hoje alguns falariam assim, tem pedigree. Claro que não, né? Mas tem know-how. Aí Paulo fala para Timóteo: lembrando-me de tuas lágrimas para me encher de gozo. Qual é o princípio? Quando Paulo diz da fé não fingida que é em ti, o qual habitou primeiro em tua avoloide, na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Pastor, como estava Timóteo? Versículo 5, Paulo diz para Timóteo assim: Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de moderação e amor. Sabe o que ele diz no versículo 14? Guarda o bom depósito que a ti foi dado por profecia. Sabe o que ele diz no capítulo 2, versículo 3? Aquele que milita a boa milícia não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele quando estou para a guerra. Sabe o que ele diz no versículo 15? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Sabe o que ele diz no versículo 20? Sabe por quê, Timóteo? Numa grande casa há vaso de tudo quanto é tipo. Há vaso de pedra, de ouro, de barro, há vaso de ferro, uns para honra, outros porém para desonra. Mas ele entra no capítulo 3, versículo 15, dizendo assim: Timóteo, tu conhece as sagradas letras desde a tua meninice. Você pode glorificar o nome de Jesus? Tratamento, meu irmão. Que tratamento é esse? De choque? Não. Psicológico, emocional, as coisas da moda, que botaram na cabeça que todo pastor tem que ser psicólogo. Aí quando faz psicologia, agora o pastor tem que ser advogado para tratar dos problemas dos irmãos. Aí o camarada tem que fazer direito. Aí daqui a pouco, caiu aqui na época, né, a barragem aqui e tal, tem que ser engenheiro. Aí o pastor tem que ser engenheiro. Meu irmão, onde vai parar esse pastor? Pastor tem que ser bom de Bíblia. Tem Bíblia aí nessa noite? Levante a tua Bíblia e glorifica o nome de Jesus. Se ele é psicólogo, é advogado, é engenheiro, glória a Deus, aleluia. Mas o princípio que norteia o ministério do pastor é isso aqui: tu conhece desde o Paraná as sagradas letras desde a tua meninice. É isso que a igreja está precisando. A igreja precisa de Bíblia. Você pode glorificar o nome de Jesus, você pode adorar ao nome de Jesus, você pode exaltar. Feche os olhos e adore o nome de Jesus aí. Estão sentindo a graça de Deus nessa noite? Estão sentindo a graça de Deus nessa noite? Oh, Manachuri Andarabacheri, meu Menegueia. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Oh, Nacandarabia Xeri, meu Manachuri Andarabacheri. Glória ao nome de Jesus. Eu estou sentindo a graça de Deus neste lugar. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Glória ao nome de Jesus. Que coisa maravilhosa aprender aos pés de Cristo essas verdades fundamentais. Fale junto comigo bem alto, por causa do horário, porque a hora aqui, eu já falei isso uma vez, ela passa muito rápido. Falei isso aqui uma vez. Eu moro lá em Belfor Roxo, lá agora deve ser 7h30. É mais longe, é Baixada também. A minha igreja é lá em Bom Sucesso, deve ser 6h15. Aqui, pastor, eu estou pensando que falei 5 minutos, 3 minutos, já estou falando aqui há 5 minutos, a hora foi embora. Tem 5 minutinhos que eu comecei a falar, a hora foi embora, passa muito rápido. Meu Deus do céu, como também a escola está passando rápido. Daqui a pouco é quinta-feira, sexta-feira, daqui a pouco acabou a escola, mas vamos aproveitar ao máximo. Fale comigo: conflitos na vida de um líder. Mais alto, toda a igreja, bem alto. Conflitos. Olha o que eu digo aí: o ministério pós-moderno agrega muito mais jovens hoje do que naquela época. Por isso Paulo, com muito cuidado, trata de Timóteo. Vamos lá? Todos juntos, letra A igreja. Obrigado. Letra B, o conselho. Opa! Muito bom.
então conflitos na vida de um líder. Hoje, cara, naquela época, hoje o ministério pós-moderno agrega muito mais jovens. Naquela época era mais difícil, por isso que Timóteo sofreu uma leve rejeição. Aí eu digo, Timóteo tinha uns 30 anos naqueles dias, um cargo tão influente não era em geral detido por um homem tão jovem. Por isso que Paulo sai em defesa dizendo: ninguém despreze a tua mocidade. Segundo lugar, vocês leram aí, o conselho do apóstolo Paulo era: se alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja. Estava dizendo para Timóteo: tem vento, tem prova, tem tempestade, círculo de oração, tem funil, tem moenda, Chira e Carvalhais, tem os vendavais da vida, é prova para tudo quanto é lado. Mas se tu almeja o episcopado, excelente obra deseja. Um dia eu preguei só sobre a obra. Meu Deus do céu, imagina a obra. Aquele traço, hoje não, o pastor Abimael não veio, mas não sabe mais disso. Hoje é bitonê, já traz aqueles caminhões, né? Resolve tudo. Mas os mais antigos, que fizeram as primeiras congregações, aqueles traços que começavam a traçar 6 horas da manhã, 5 e meia da manhã, enormes, meu Deus do céu. Aí depois de traçado, joga a pedra por cima, molha, vai virando, e de balde em balde, até chegar lá na laje. Quando tem lugar para traçar o concreto é legal, às vezes a congregação era lá dentro, no lugar de traçar lá embaixo, vai passando balde de mão em mão, até terminar, lá em cima, o irmão batendo a laje, puxando o concreto com a régua, desempenadeira, enfim, puxando o concreto. Obra. Começava de manhã, claro que depois tinha uma feijoada, tinha um mocotó, que valia a pena, né? Terminava lá para as 2 da tarde, meu Deus do céu. Ainda tem aqueles irmãos chatos, que nesse dia não respeita pastor, obreiro, evangelista, presbítero. Balde mole, massa mole, vai merenda. Eu odeio isso, eu odeio esse negócio. Irmãos, antes de eu dirigir igreja, eu me preparei tanto que eu pensava: o dia que eu dirigir uma igreja, muitas coisas que acontecem, eu não vou permitir no nosso ministério. Eu morava em São Mateus, São João de Meriti, um bairro por nome São Mateus, um bairro que eu morava mais lá dentro, um lugar que na época era chamada Índia, hoje é Portugal Pequeno, Vila União, não sei se alguns aqui conhecem. Já chegando em Olinda, no Paiol, um lugarzinho esquisito mesmo, graças a Deus que Deus me tirou de lá, para a glória do seu nome. Mas, jovem na igreja, um dia eu vim andando com os irmãos, nós viemos de uma oração, era meio-dia, 11 e pouco, meio-dia, vinha da oração, da consagração, estava indo para casa. Aí longe, um tumulto lá na frente, um lugar difícil, que era Paiol. Aí pensamos, deve ser bandido, deve ser negócio de briga, deve ser algum escândalo. E aquele tumulto, aquela algazarra, aquele tumulto, aquela coisa violenta. Aí fomos chegando, cuidado quando chegar lá perto, tá bom? Passa de largo, era o nosso caminho, mas pedimos para passar de largo. E vai chegando, e fomos identificando que era tudo crente. E aquele barulho e tal, massa mole, concreto mole, vai ser o lerda, desculpe a linguagem chula, e um xingando o outro e tal. Quando vamos chegando pertinho, mais ou menos de 8 a 12 irmãos, numa laje, meu Deus do céu, antes de operar o coração, eu e mais um, virava aquele concreto ali mole, numa laje de 3x3, mas eles faziam muito naquela lajinha pequenininha, que tu começa às 7 horas da manhã, 9 horas já está lá, os baldes já tudo lavados, já terminado o concreto, mas eles estavam fazendo barulho. Balde mole, aí joga o balde de lá de cima, aí o outro não está atento, quebra, aí vai dando prejuízo, um serviço que era para ser resolvido logo, mas o tumulto atrapalha. Não sei se vocês já depararam com coisas assim. Aí eu olhei aquilo ali, eu pensei: o dia que eu for pastor de uma igreja, não vou permitir isso. Os anos se passaram, eu era membro, fui auxiliar de trabalho, diácono no campo do Jardim Metrópolis, pastor Jonas da Silva Fabricante, hoje pastor José Homem de Menezes. Aí fui a diácono, presbítero, e
descobri na Bíblia, guardem isso, tá, obreiros? A construção do templo, que é homens instruídos para toda boa obra. É o tema aqui, instruído para toda boa obra. O homem fica por minha conta, tá? Mas eu descobri na construção do templo, depois vocês veem aí, se puder, até me ajudem. 1 Reis, capítulo 6, se não me falha a memória, versículo 13 ou o 15. Sabe o que diz a Bíblia, pastor Abimael? Enquanto Salomão construía o templo, quem passava na rua não ouvia nem o bater do martelo no prego. Que coisa maravilhosa, que reverência! Não havia um tipo de escândalo. Quando eu li esse versículo na Bíblia, nós já viramos cada concreto lá na nossa igreja, mas não tem um tipo de tumulto. Nós oramos, começamos, terminamos, adoramos a Deus, sem um acidente, para a glória e honra do nome de Jesus. Para a glória e honra do nome do Senhor. Aprendi com a Bíblia. Acharam aí? É isso mesmo? Achou, querida? Achou aí vocês? 1 Reis, capítulo 6, versículo 15. É 13 ou 15? Dá uma olhadinha aí o versículo. Não havia barulho. Quem passava na rua não escutava o barulho da construção. Às vezes uma laje de 3x4, meu Deus do céu, lá no centro de Caxias, todo mundo está sabendo que o camarada está batendo uma laje aqui próximo. Achou aí? Quem é que achou o versículo? 1 Reis 6 9? Eu não ouvi. É o versículo 7? 7? Então lê para nós aí, pastor. Sua voz é boa, por favor. Versículo 7, viu? Eu quase acertei, falei 15. 15 menos 8, 7. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, pastor Abimael. Bonito versículo, né? Coisa maravilhosa, coisa linda. Para nós que somos instruídos para toda boa obra. É isso que nós precisamos aprender. Por isso que o pastor tem que ser bom de Bíblia. Porque a Bíblia, ela norteia tudo. Ela dá norte para a vida do homem que quer fazer a obra de Deus com alegria. A igreja pode dizer amém? Amém. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra, sem tumulto, sem algazarra, tá? Excelente obra deseja. Eu vou falar a primeira parte aí nas duas setinhas e vocês me ajudem. E vamos lá? Eu falo a primeira parte, vocês dão a continuidade. Primeiro, o arauto de Deus, toda a igreja. Ih, vocês estão muito fracos. Vamos me atropelar. Vocês vão me atropelar, porque eu sozinho vou atropelar vocês. Sem microfone. O arauto de Deus não ajuda a complicar o que já está há muito tempo complicado. Me atropelem agora. O arauto de Deus, a igreja. O arauto de Deus não ajuda a complicar o que já está há muito tempo complicado. Vamos para a segunda. Eu falo a primeira parte, vocês a segunda. O arauto de Deus, toda a igreja, tem sensibilidade para saber que tudo que ele faz deve ser com seriedade no Evangelho. Vocês sabem por que eu falei arauto? Porque lá em cima eu digo assim, falando do Evangelho para a glória de Deus. O pregador do Evangelho precisa ser bem direcionado para agradar ao Senhor e também aos homens. E eu estou fechando o primeiro tópico aqui. É uma aula de homilética também, tá? Que é aquela coisa de tecer, que vem de tecelagem. E para falar sobre isso eu entendo que o meu primeiro emprego em 1975, quando eu tinha 14 anos, eu trabalhei naquela fábrica de tecido em Teodoro. Eu trabalhei na fiação, eu sei o que é isso. Eu fazia as linhas. A fiação é onde sai onde é construída a linha, tá? Que vem do algodão. Depois da linha pronta vai para a tecelagem. A tecelagem tem uma máquina que cruza tudo
e dali sai o pano. A pregação é a mesma coisa, você tem que tecer, como uma tecelagem, você tem que vir envolvendo, até chegar lá embaixo e tudo fechadinho. Eu comecei na introdução, estou fechando aqui falando do arauto de Deus. Como é o comportamento dos que pregam? Não ajuda a complicar o que já está há muito tempo complicado, que o que tem de gente aí complicando mais ainda. Segundo, o arauto de Deus tem sensibilidade espiritual para saber que tudo que ele faz deve ser com seriedade no Evangelho. Vamos para a página seguinte, bem alto, 5 asteriscos, todos juntos, a igreja, bem alto. O primeiro, todos juntos, o arauto de Deus segue a justiça. Segundo, o arauto de Deus segue a justiça. Aleluia. Terceiro, o arauto de Deus segue. Que coisa maravilhosa. Quarto, o arauto de Deus segue a paz. E por último lugar, podem dizer glória ao nome de Jesus aí? Cadê os arautos de Deus aqui nessa noite? Diga aleluia. É isso aí, instruído para toda boa obra. O arauto de Deus, ele tem esse compromisso, esses compromissos. Quais, pastor? Segue a justiça, segue a fé, segue a caridade, segue a paz com o coração puro. Ele invoca ao Senhor. Deus mande arautos, pregadores, preletores, conferencistas para as nossas igrejas com esse tipo de comportamento, instruídos para toda boa obra. Você pode glorificar o nome de Jesus? Pastor, bateu 9 horas, mais 5 minutos? Ah, é? Pode? Então vamos aproveitar essa oportunidade, tá bom, pastor? Qualquer coisa, põe um papelzinho aqui em cima que eu paro, em nome de Jesus. Fale junto comigo. Saber o que fala gera bons resultados. Vamos de novo, todos juntos, bem alto. Saber o que falar gera bons resultados. Mais uma vez. Saber. Gera bons resultados. Como é saber falar? É aquela mensagem concatenada, é aquela mensagem esmiuçada, é aquela mensagem com começo, meio e fim. Não é aquela coisa impregnada de barulho para dizer que o Espírito Santo está aqui. Receba! O receba começa aqui, termina lá em Piabetá. Já viu aquele receba longo? Receba! Vai ter que tremer tudo para chamar a atenção da igreja? Nem isso não, meu irmão. As pessoas estão confundindo tudo, estão bagunçando o rótulo denominacional, a nossa denominação, estão zombando, estão fazendo as coisas totalmente alienadas da verdade. Aí o camarada acha que para pregar bem, ele tem que saltar, ele tem que pular, pegar o microfone sem fio, botar a mão na cabeça de todo mundo, aí desce a escada, vai lá embaixo, a igreja fica procurando o pregador, ele está lá na rua. Se ele descer aqui, então a ladeira, não vou falar boa, a ladeira, lá embaixo, lá na esquina, imagina, camarada, não, ele é muito impactado. E aí, o que ele trouxe de edificação? Zero, nada. Não adianta eu chegar aqui, pegar as ideias americanizadas, pastor Abimael, e começar, aí já tem que mudar a voz, né? Que o camarada conversa conosco, né? O tempo todo com uma voz, mas na hora de pregar, oh, aleluia, né? Dá um. E agora é fundo musical, para poder eles aprenderam o mantra, porque o fundo musical leva aquele auge, aquela êxtase, que faz um bem no coração. Meu irmão, procura um arpista quando Jesus pregava. Vocês já leram Mateus capítulo 13? O semeador saiu a semear, é lindo o texto, né? O capítulo 13. Mas vocês já leram o capítulo 13? Os versículos 1 e 2, a Bíblia corrigida diz assim: ele pregava a multidão. A Bíblia atualizada diz assim: ele pregava as multidões. Sabe como? Teve que entrar no barco porque a praia estava lotada. O barco se ausentou deles e pegou o vento porque ele não tinha as caixas de frente, não tinha retorno, não tinha nada. Ele usava a natureza, ele usava o vento para levar a sua oratória. As multidões. E eles ficavam impactados com a oratória de Jesus, não tinha ninguém para tocar um instrumento para ele. Hoje todo mundo agora tem que ter fundo musical.
Agora tem que ter uma voz diferente. Oh, aleluia. Aí começam: a glória que vai, a glória que fica, Ele é santo, Ele é justo, é eterno, é divino, recebe. Eu não vou nem falar que eu vou perder a voz. Esse receba vai longe. Eu falei que ia abetar, deixa eu melhorar. Isso vai lá em Guapimirim. Já saiu, já passou por Magé, vai embora. Está lá em Guapimirim, o receba do camarada. Aí começa a ideia americanizada, promessas irresponsáveis de pregador. Eu declaro, eu determino, eu profetizo. Não resolveu nada. Ele declarou, determinou e profetizou. E aí? Por que não resolveu nada? Quer ver o pregador resolver? É quando ele coloca Jesus como centro da sua oratória. Aquela pregação, pastor, cristocêntrica, que é Cristo no centro. Mas ele não quer Cristo no centro, ele quer ser o centro, ele quer aparecer. Aí ele começa: eu declaro, eu determino, eu profetizo. Pastor, como é Cristo no centro? É aquilo que Jesus ensinou em João capítulo 15, versículo 5. Ele disse assim, ó: sem mim. Vocês são bons demais de Bíblia, nem precisava vir aqui hoje. Como é que é? Sem mim. Então vamos mudar a retórica. Ao invés de falar eu declaro, eu determino, eu profetizo, olha como soa melhor: em nome de Jesus, eu declaro a bênção de Deus na tua vida hoje. Em nome de Jesus, eu determino a mudança no teu ministério. Em nome de Jesus, eu profetizo a graça de Deus sobre a tua caminhada. Tu pode dizer amém? Por que o nome Jesus? Marcos 16, versículo 17, ele diz assim: em meu nome orarão pelos enfermos, os enfermos serão. Em meu nome expulsarão. Aí vem Paulo, escreve Filipenses 2, 9 e 10, dizendo assim: Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todos os nomes, para que diante do nome Jesus todo joelho se dobre e toda a língua confesse. Você veio adorar ao nome de Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Olha a proposta do tópico, segundo tópico e o último da minha mensagem: saber o que falar gera bons resultados. Desafios que determinam a carreira ministerial. Na época de Timóteo, a apostasia estava desenfreada devido à influência de falsos mestres no seio da igreja. Pastor, e onde está isso na Bíblia? 1 Timóteo 4:1, Paulo falou para Timóteo, dizendo assim: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. A palavra apostasia ou a palavra apostatar quer dizer desviar-se da fé verdadeira. Como? Através dos falsos, dos falsários, dos mentirosos que surgiram e surgiriam, os que hoje surgiram em nosso meio. Paulo, Pedro, Tiago, João chamam esses homens, pastor Abimael e obreiros, de dissimuladores. Fale comigo: dissimulador. A palavra dissimulador quer dizer aquele que muda a verdade de Deus. Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas diz que eles trariam em nosso meio, sabe o que? Dissolução. Fale comigo: dissolução. A palavra dissolução quer dizer quebra de costumes. Eu vi uma menina que veio cantar aqui hoje e ela falou: o nosso pastor continua com o mesmo exemplo de doutrina e costume para a nossa igreja. Pastor veio falar de costume? É instruído, meu irmão. A Bíblia manda preservar os maus costumes. Não? Não manda não? Ela manda preservar o quê? Então por que eu não posso falar de costume? Temos que falar de costumes. O pastor vem orientando a igreja, doutrinando a igreja durante muitos anos. Era o seu sogro, agora ele vem na mesma linha, doutrinando. Aí todo segmento, a empresa que tu trabalha tem uma norma, tem um costume. A empresa que o outro trabalha já tem outra norma, tem outro costume. A empresa que o outro trabalha já tem outra diretriz. Por que a igreja não pode ter? A igreja tem bons costumes e a Bíblia manda preservar os bons costumes. Nós temos que aprender sobre isso. Eu falei para vocês que eu sou raiz, meu irmão.
preservar os bons costumes. Claro que o que influencia a igreja, na igreja, é a doutrina, mas tem que ter, eu tenho que respeitar. Eu congrego aqui, eu tenho que respeitar as normas da igreja, estatuto, regimento interno, o costume da igreja. Como é que eu vou chegar aqui querendo mudar tudo? Não sei nem onde foi o primeiro tijolo, não estava aqui naquela época, não sei de nada, eu não vi fazer o radier lá embaixo. Os irmãos mais antigos daqui sabem, o pedreiro sabe o que eu estou falando, o construtor sabe o que eu estou falando. O primeiro buraco lá embaixo, o radier lá embaixo, botou lá a primeira ferragem para poder segurar esse suntuoso templo. Não sei de nada, não vi, meu Deus do céu, não sei, não acompanhei, já quero chegar mudando tudo. Eu tenho que aprender a respeitar normas da igreja, costumes da igreja. A doutrina da igreja é fundamental, e o pastor da igreja, ele zela, ele preserva a doutrina da igreja, mas tem os costumes também. Aí vem o Lauri lá dos Quintos querendo mudar tudo, que os irmãos vêm fazendo há tanto tempo de benéfico na igreja. Não sabem de nada, não conheceram nada, não conhecem nada, não conhecem a raiz, a origem, não sabem de nada, não aprenderam nada e já querem mudar tudo, e não é. Queridos irmãos em Cristo, olha a minha proposta aí nessa noite, que não dá mais tempo devido à influência de falsos mestres do seio da igreja. Vamos lá? Só dois, número 1 e número 2. Eu falo a primeira parte, vocês a segunda. O antídoto para frear esta apostasia era a proclamação da palavra de Deus em todos os momentos. A igreja. Número 2, para isso o apóstolo Paulo teve que apelar para 3 coisas importantes como resultado ministerial. Todos juntos, o tema: para que o homem de Deus seja instruído em toda boa obra. Quais são as 3 coisas importantes? Fala a primeira parte, vocês a segunda. Primeira, motivação. Toda a igreja. O apóstolo procurou, trazendo à lembrança os ensinamentos sólidos que Timóteo teve pela experiência dos antigos. Que diz o texto? A fé da Volóide, a doutrina delas influenciaram agora o ministério de Timóteo. Segundo lugar, convicção. Todos juntos. Paulo impetrava na vida de Timóteo o conhecimento que ele recebeu na infância e que iria acompanhá-lo até o fim de sua vida. O que diz a Bíblia? Porque Deus conhece as sagradas letras. Primeiro, motivação. Segundo, convicção. O terceiro eu vou falar sozinho: discernimento. Paulo, experiente como era, contribuiu para o ministério de Timóteo, lembrando que toda a palavra que ele recebeu era, primeiro, todos juntos, segundo, terceiro, por último lugar. Vamos de novo? Isso ficou muito lindo. Eu quero compartilhar melhor com vocês. A terceira proposta de Paulo a Timóteo era discernimento. Paulo, experiente como era, contribui para o ministério de Timóteo, lembrando que toda a palavra que ele recebeu era, primeiro lugar, bem alto, toda a igreja, ela era última. Segundo lugar, ela era. Terceiro lugar, ela era. Por último lugar, ela era. Deixa eu fechar aqui a minha Bíblia, meu esboço, porque não dá mais tempo. Foi o que Paulo tratou com Timóteo, que a palavra que ele recebeu era útil para essas 4 coisas. Aí 2000 anos depois, veio o pastor Abimael com essa igreja abençoada, tratando da mesma verdade aqui do versículo 17, dizendo que esta igreja, esta denominação, esse grupo de irmãos que estão aqui, tem que ser úteis para toda
boa obra para a glória do nome de Jesus. Levante as tuas mãos e adora o nome do Senhor. Pode vir, pastor. Levante as tuas mãos e adora o nome de Jesus. Estão sentindo a graça de Deus aqui? Levante as tuas mãos e adore o nome de Jesus de Nazaré. Você recebeu da parte de Deus, diga glória ao nome de Jesus nessa noite. Nosso irmão presbítero Messias está entre nós. Messias também vai ser homenageado nesta noite. Foi um dos obreiros que contribuiu com esse seminário da Escola Bíblica Dominical. O pastor Silas vai fazer a entrega disso. Vamos fazer um sorteio aqui de mais 5 livros. R$128. Adriana de Lima.